Rossandro, um pouco sobre essa tua vivência, experiência em tantas casas, né, e até em outros cenários fora do Brasil. Como é que você avalia o diálogo da casa espírita em questão com as novas tecnologias? Onde, às vezes, para se fazer uma reunião, não, vamos pelo WhatsApp. Não, e a gente vai virtualizando, às vezes, muito as relações também. Queria a tua opinião um pouco, pelo que você tem visto do movimento espírita, como isso tem fortalecido, como não tem, onde pode ser algumas atenções que a gente traga para a nossa vivência quanto à virtualização do próprio trabalho espírita. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a virtualização é sem volta. Uma vez eu estava fazendo uma palestra com o Décio, inclusive, numa cidade chamada Atlanta, e a gente estava falando para 85 pessoas sentadas e tinham 15 mil pessoas acompanhando ao vivo pela internet. De forma que a gente chega num canto para dar palestra, a pessoa já ouviu a palestra e quando você não conta uma história, você nem contou aquela história. Ainda diz assim que você não contou aquela história. Então, a virtualização é um instrumento. Por exemplo, o trabalho que o SET faz, né? Eu gosto muito, quando eu viajo, falar do trabalho dos meninos aqui, que eu acho que é um modelo de divulgação do trabalho do movimento espírita. Reunir tecnologias, está à disposição das instituições. São todas pessoas bem ocupadas, nenhum deles assim vive sem fazer nada, muito pelo contrário, vocês sabem disso, são pessoas extremamente ocupadas, mas que resolveram usar a tecnologia para ampliar a divulgação. Muito comumente hoje a gente tem mais gente vendo as palestras pela internet do que no centro. Claro, a gente não vai deixar de dizer que estar no centro dá um plus, porque a gente sente algo que em casa sozinho a gente não vai sentir, que é essa egrégora, essa psicosfera emocional, que é formada em torno de uma instituição, que quando antes da gente chegar aqui, preparar um ambiente para a gente, para nos inspirar, nos instruir, nos acolher, a todos nós. Então isso aí a gente perde quando está vendo em casa, mas é melhor estar em casa vendo uma palestra espírita do que estar fazendo nada, né? Com relação ao uso de WhatsApp, por exemplo, para marcar reuniões, eu acho que também é uma coisa meio que sem volta. O que a gente não pode imaginar é que a gente pode decidir pelo WhatsApp. Eu acho que a gente pode até dinamizar algumas coisas mais simples, mas a gente tem que de vez em quando se juntar. Porque a gente precisa olhar no olho, sentar junto, conversar, dirimir arestas, coisas que não está ficando claro no WhatsApp, só vai ser uma conversa pessoal, você lá conversa, e esclarece o que você quer. Então, se tem utilizado esse instrumento em vários lugares. Com relação aos conflitos, gente, são os mesmos, assim, impressionante. Onde você vai, em qualquer país, é a mesma coisa, muda só a língua, as pessoas têm as mesmas dificuldades de conflitar. Mas tem uma coisa que eu acho interessante no movimento espírita, é o seguinte: mesmo quando o clima num grupo espírita vai ficando muito pesado, dá uma ruptura entre dois grupos, e dali termina na sequência saindo uma nova instituição espírita. Já observou isso, né? Quando uma casa espírita começa a ter conflito, um grupo fica e o outro sai. Num primeiro momento, há um sentimento de mágoa entre esses grupos. Mas, assim, em média, 1 ano, 2 depois, acaba-se muito esse sentimento e um passa a fazer palestra e visitar a casa do outro, né? E o que a gente percebe? Que é uma coisa que eu acho muito... eu sou, assim, muito positivo. Eu não tenho um olhar negativo sobre as coisas, não. Tenho um olhar muito positivo. É que quando há uma ruptura no movimento espírita, se funda outro centro espírita. Não se muda a doutrina. Não se corrompe o sistema, entendeu? Não se cria não sei quantas denominações que são um desvirtuamento do original, né? Os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles têm igrejas extremamente sérias, que são frutos de uma reforma extremamente séria de Lutero e dos que vieram depois dele. Então nós temos igrejas como a Presbiteriana, Batista, a Assembleia de Deus, a Congregacional, e denominações que são denominações históricas, né, da reforma, que são extremamente sérias e que ajudam a vida de muitas pessoas. Mas hoje em dia, eles sofrem de alguma coisa, eu digo não essas igrejas, mas o movimento evangélico, que talvez a gente possa vir a sofrer no futuro. Quando a pessoa rompe, ela funda uma igreja só dela. Sem estudo, sem entendimento. Você observa que em Campina Grande, e é um fenômeno que tem quase todo o Brasil, às vezes numa mesma rua tem 5, 6 igrejas pequenininhas, e cada um é uma denominação única. Então, acho que isso é um problema que os nossos irmãos evangélicos têm enfrentado, mas que a gente ainda não está enfrentando. Ou seja, quando há uma ruptura, se abre um outro centro espírita, e esse centro espírita segue os mesmos princípios.
se estuda o Evangelho, se estuda a obra da codificação. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar. Mas, para dirimir qualquer tipo de ruído, é bom uma conversa pessoal. Eu acho que toda essa conversa pessoal tem que ser antecedida de alguns passos. Primeiro, eu tenho que ir desarmado. Eu tenho que fazer preces antes de ir, porque a gente usa Deus depois, tem que usar logo antes. Deus é assim, é para a gente usar antes, durante e depois, né? A gente faz depois. Então, eu estou indo lá conversar, sei lá, eu estou chateado com o Gustavo, aí eu vou conversar com o Gustavo, fazer prece para pedir a Deus o seguinte: eu não estou indo lá tentar convencer Gustavo que eu estou certo, eu quero que eu e Gustavo chegamos a um consenso, porque eu também posso estar errado. Quem garante que eu tenho uma razão na conversa que eu vou ter? Quem garante que a verdade é a minha? Lembrando sempre que numa conversa sempre tem o seu lado, o meu lado e a verdade, que pode estar com os dois ou com nenhum dos dois. Então faz prece antes, né? Sempre bom numa conversa dessa levar alguém neutro, alguém que seja respeitado pelos dois lados. Então eu vou conversar com o Gustavo e aí eu vou levar você, Carol, porque Gustavo gosta de você, eu gosto de você, então você é uma figura neutra, você não está nem por mim nem por ele. Então, levar um elemento neutro para que esse elemento possa ajudar no momento de uma tensão maior na conversa. Não, calma, peraí, deixa eu dar minha opinião. Vocês não estão percebendo, às vezes os dois estão vendo a mesma coisa, mas dizendo de forma diferente e achando que estão discordando. Já vi isso demais, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa diz isso, e o outro faz. Eu discordo. Eu penso isso, e é a mesma coisa que o outro acabou de dizer. Você faz, como é que ele não entendeu que é a mesma coisa? Porque está tão, o clima de hostilidade, de conflito, está tão intenso, que eu não consigo escutar o outro. Também a gente precisa, ao conversar com alguém, numa reunião, para fazer algum comentário crítico, aprender a fazer isso. Então, algumas etapas. Se eu for fazer uma crítica a uma pessoa, eu tenho que saber fazer isso. Eu lembro que uma vez, eu vou dar um exemplo pessoal para vocês entenderem. Uma vez eu queria soltar chuveirinho, mas eu não tinha dinheiro. Aí o vizinho perguntou se eu já tinha usado Bombril para fazer chuveirinho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não façam isso em casa, né? E aí eu pensei, Bombril eu já tinha em casa, né? Então por que não pegar um Bombril? Já estava comprado, peguei o Bombril, ele amarra o Bombril, aí acende e realmente o efeito é lindo. Gente, é um negócio fantástico, luminoso. Só que eu fiz isso no quintal da vizinha e as roupas estavam estendidas. E como vocês sabem, Bombril é um nome comercial de um produto chamado esponja de aço, que quando derretida, pegou as blusas que estavam estendidas da vizinha e furou uma por uma. E aí a vizinha, obviamente, me pegou muito brava e foi entregar à minha mãe. E aí ela chegou lá dizendo que minha mãe tinha que me bater e tal, e que tinha que pagar o prejuízo. E minha mãe fazia, meu filho, por que você fez isso, meu amor? E a vizinha foi ficando irritada, porque em vez da minha mãe bater na frente dela, ela ficou dizendo, meu amor, não faça isso não, me tratando com muito carinho. Eu sabia que quando a porta fosse fechada, mudaria muito, né, a dinâmica do relacionamento, do tom da conversa. O que ela fazia? Ela nunca me recriminava na frente de ninguém. Jamais. Porque quando eu recrimino alguém na frente do outro, eu humilho. Às vezes eu estou querendo ensinar, mas como eu faço em público, eu humilho a pessoa. E aí tem um ditado romano que diz que você deve elogiar em público e recriminar na intimidade. Então, quando você vai conversar com alguém que você quer chamar a atenção sobre um equívoco, chame na intimidade. Jamais diga em público. Ou jamais diga antes de conversar com ela que você está achando que ela está errada. Infelizmente a gente faz muito isso. Vou conversar com o Gustavo, não estou gostando da postura dele. Não diga antes de conversar com o Gustavo. Quem primeiro tem que saber é Gustavo. A gente primeiro conversa com as pessoas. E aí quando eu chego para Gustavo, ele já está sabendo que eu estou falando mal dele. Qual vai ser a recepção dele para comigo? Péssima. Ele já está armado, porque eu estou queimando ele. E claro, quem leva a história para Gustavo aumenta muito. Gustavo, Rossano está dizendo que tu virou um marginal. É só exemplo, viu, irmão? Sei que você é do bem, a gente está junto. Então assim, a gente vai criando muita história quando eu vou chegar perto do outro. Então evita conversar com as pessoas antes de conversar com a pessoa que você quer conversar. Leva uma testemunha. E aí vamos pensar, como é que eu faço? Se alguém chega para mim e você está conversando comigo assim, eu estou numa reunião e você faz assim, Rossandro, eu discordo completamente de você. Observe essa frase. Como assim? Completamente? Como é que você pode discordar completamente de alguém? O que acontece quando eu digo isso para alguém? A pessoa entra em defesa de ego. Ela faz, oxa, peraí, não é assim não.
Quando a pessoa entra em defesa de ego, porque eu digo, eu discordo completamente de você, e eu entro em defesa de ego, significa dizer o seguinte: eu não presto mais atenção ao seu argumento. Mesmo que você esteja certo no que você vai me dizer, provando que eu estou errado, como eu me fechei, eu não recebo sua informação. E eu me defendo mesmo que eu esteja errado, e fico segurando meu ponto de vista, porque eu me senti agredido. Entendeu? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o outro expor. Aí eu posso fazer assim: Rossandra, eu entendo o que você disse, mas eu discordo de tal ponto. Ainda assim o outro entra em defesa de ego, menos mais entra. Mas se você deixar o outro expressar tudo o que ele quis dizer, você pode descobrir que não era tão ruim quanto você imaginava, porque provavelmente você soube que o indivíduo estava errando através de outra pessoa, que já trouxe discurso contaminado. Então primeiro eu vou escutar a pessoa. Fulano, o que é que está acontecendo? Quando a pessoa fala, eu posso dizer: bom, eu estou entendendo o seu ponto de vista. O que é que você acha desta possibilidade, então? Seria mais ou menos assim: estou entendendo, João, que você está pensando que deve ser feito assim, mas o que é que você acha da gente também pensar em fazer deste jeito? O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou dizendo a João que eu estou oferecendo uma outra alternativa. Eu estou discordando dele sem agredi-lo. Porque, na verdade, ninguém faz de propósito, gente, o erro assim. Alguém que já está no nível que a gente está, de conhecimento do Evangelho, de um nível legal de espiritualização, a gente não chega aqui para fazer o mal planejado, não. Ninguém chega aqui: vou lá destruir. Não. Quando faz na melhor das intenções. Quando faz crendo que vai dar certo. Quando faz com objetivos legais. Pode estar equivocado, mas o objetivo é bom. Então eu tenho que pensar nisso. Essa pessoa está aqui, ela está querendo fazer da melhor forma possível dela. Não é o que deve ser feito. Então eu tenho que chegar junto dela para explicar que a gente pode fazer de uma outra forma sem perder esse trabalhador. Fantástico. Bem intencionado. Porque é mais ou menos como a gente chama na... Eu vou dar um exemplo de empresa, e claro, é só um exemplo, viu? Por favor, Centro Espírita é outra história. A gente chama de o quadrante da empresa sobre funcionários. Então você tem um funcionário competente e desmotivado. O que é que eu faço se eu tenho um funcionário competente e desmotivado? O que é que eu tenho que trabalhar nele? A motivação. Ele tem competência, então ele está desmotivado, então eu vou motivá-lo. Aí eu tenho um funcionário que ele é incompetente, mas ele é motivado. O que é que eu tenho que fazer por esse? Treiná-lo para que ele seja competente. Se eu tenho um funcionário competente e motivado, eu empodero, sem ter medo. Eu dou a ele condição de exercer o poder, dividir o poder ali, porque ele está fazendo, está agregando. E se eu tenho um funcionário incompetente e desmotivado? Na empresa, a gente diz: manda para a concorrência. No Centro Espírita não é assim. No Centro Espírita a gente tem que motivar e tornar competente. A gente tem que acolher em todas as circunstâncias. Então você tem que ver com quem é que eu estou indo conversar. Com um competente motivado, com um incompetente desmotivado. Então você tem que ver qual é a dinâmica daquela pessoa. Não posso, não, ela é ruim, não presta, quero que vá embora. A gente vê isso em grupo de estudo de autodescobrimento. Eu gosto desse exemplo. Lá, Joana de Ângeles, Vamos Integrar, o Ser Consciente, Em Busca de Si Mesmo, todos juntos, Lene Joana, Compreensão, Tolerância, Parará. Sempre tem grupo de estudo aquela pessoa que pergunta demais. Sempre tem aquela pessoa que quer monopolizar o grupo, que quer que todas as atenções se voltem sobre ela, e que quando vai fazer uma pergunta, dá uma palestra. Não acontece isso? O que é que geralmente a gente faz? A gente começa a fazer: oh meu Deus, por que aquela número de Centro Espírita, Jesus? Vai para outro canto, criatura. Então, é um grupo que tem o objetivo de trabalhar o autodescobrimento, a tolerância, e a primeira pessoa intolerante que chega, a gente quer que vá embora. Ou seja, está mostrando que a gente está entendendo o conceito, mas não está vivenciando o conceito. Então, pessoas que são assim, elas têm que ser acolhidas. Agora, se elas vão atrapalhar mesmo significativamente, aí você chega lá junto, que foi a questão da primeira pergunta, e vai lá e, vamos conversar com relação a isso aqui. Então, a dinâmica de dialogar em família, em empresa, em uma instituição religiosa, é sempre de acolhimento, de tentar ver o melhor lado que o outro tem, e tentar extrair o melhor dele, não abrir mão do que está funcionando por causa de um ponto que não está funcionando. Eu vejo isso, por exemplo, nas famílias. Como a gente valoriza muito o estudo, eu vejo muitos pais que traumatizam os filhos porque tem um que é estudioso, tem um que não é tão estudioso. Aí começa a dar ênfase no que é estudioso de uma forma tão intensa que aquele que não é tão estudioso começa a se sentir menosprezado pelos pais. E não obstante o fato que muitas vezes aquele que é estudioso é egoísta e o que não é estudioso não é egoísta.
Então, como eu dou ênfase no estudo, eu não privilegio o sentimento de solidariedade do meu filho que não estuda tanto quanto o outro. Eu crio um critério sobre o qual eu avalio o meu filho se é bom ou se não é bom, e a virtude todinha do outro que não está no grupo do estudioso, eu deixo de lado. Aí tem uma pessoa magoada, que se sente menosprezada, que não vai se sentir amada. Então, por isso que Paulo fala muito sobre os dons no trabalho do bem. Cada um tem um dom. Então, cada um contribui de um modo. E ele deixa bem claro que os dons não são melhores que os outros. Todos são necessários. O que acontece é que, temporariamente, os movimentos religiosos eles passam a enfatizar ou valorizar mais um dom que outro. Vamos dizer, num passado, quando a mediunidade era feita publicamente, a criatura que mais chamava a atenção nas instituições era o médium. As pessoas procuravam porque queriam conselhos, porque queriam informações, porque quando a mediunidade começou a ser um pouco mais discreta em reuniões fechadas, as figuras que começaram a ser destacadas foram os expositores. E se cria um problema porque parece que a gente é o que a gente de fato não é nada. O que é um expositor espírita? Ele é um repassador de informação. Ele lê um negócio e vai e repassa. Mas aí, como as pessoas sempre têm uma carência de ter alguém que ele acha que é interessante, se cria a ideia, por exemplo, de que um expositor é mais interessante do que um evangelizador. Quem mais trabalha numa casa espírita? Se você for ver, é um evangelizador. O evangelizador ele prepara uma aula no sábado e todo domingo está aqui. O expositor vem uma vez no mês fazer a exposição. Se você for observar, quem mais trabalha? O evangelizador, a pessoa que está no grupo mediúnico, que toda noite, naquele dia, naquela semana, naquela hora, está lá, né, sobre ataque, fazendo a reunião mediúnica. Então, quando Paulo vai dizer, temos que entender que todos têm dom e que todos os dons são de Deus e que todos são importantes. Pronto, ninguém é melhor que ninguém. Nem quem tem o dom deve achar e nem quem não tem deve achar. Todos são importantes. É como a questão do exemplo inicial, o instrumento. Todos tocam um instrumento. Toca bem teu instrumento. Se o outro não está tocando bem, preces. Se ele está desafinando a orquestra, vai lá e vai fazer um curso novamente para voltar a tocar, né? Mas que a gente entende que esse é um trabalho coletivo e que nenhum está acima do outro, porque no trabalho de Jesus, ele é o único que realmente é o centro, certo? E nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E qualquer um de nós separado desse grupo é alvo fácil da obsessão. Qualquer de nós que sai da proteção do coletivo se torna alvo fácil da destruição. Lembremos do exemplo dado pelo próprio Evangelho. Um feixe de varas é muito mais difícil de quebrar do que uma vara só. Certo? Então o objetivo é esse. Agora, não é porque a gente está junto num feixe de vara que a gente se ama e concorda, mas a gente quer estar junto.